Caneta Sonora na área. E é assim, né? A vida é feita de tentativas. Essa deve ser a quinta, sexta vez que eu tô tentando gravar esse episódio, porque tem sempre alguma coisa atrapalhando. Ora é uma coceira no nariz, ora é uma tosse fora de hora, ora é você se enrolando nas palavras. Mas acontece, isso é normal e vamos seguir o jogo, né? Então, além de seguir o jogo, vou explicar o que aconteceu nessa última segunda-feira, que eu não pude atualizar o site, não pude atualizar as redes sociais, não pude fazer nada, nem tocar no celular no, da noite em diante. Porque a preocupação que você tem é com a saúde. E foi por motivo de saúde que eu não pude estar na segunda-feira, mas eu repus a segunda-feira na terça-feira, antes de começar a terça-feira, basicamente. Então, o assunto do episódio de hoje, além dessas pausas, intercorrências e justificativas de erros que muitas vezes você precisa fazer, porque se você não segue uma agenda muito rígida, as pessoas notam, cadê? Não era para acontecer isso hoje? Então eu explico. Tem uma ilusão silenciosa que muita gente cultiva quando fala de produtividade. A ideia de que constância é sinônimo de rigidez. Como se seguir uma agenda fosse cumprir uma linha reta perfeita, sem desvios, sem interrupções, sem vida acontecendo no meio do caminho. Só que não é assim. Essa semana trouxe um lembrete importante. Na segunda-feira, como eu acabei de explicar para vocês, por motivo de saúde foi preciso parar. Não foi escolha estratégica, não foi planejamento, foi necessidade. E isso muda tudo. Porque quando a pausa ela não é opcional, ela escancara uma verdade que a gente tenta ignorar. Você não controla tudo. E aí entra o ponto central desse episódio. O que fazer quando a agenda quebra? A resposta mais comum é o desespero. Sensação de atraso, culpa por não ter produzido. Aquela urgência artificial de querer compensar tudo de uma vez. Só que esse caminho é uma armadilha. Ele transforma a agenda em inimiga, não em ferramenta. Você tem que pensar nesse momento. Calma, primeiro você fica bem, depois vê o que faz. Porque aqui a lógica é outra. A pausa aconteceu, então ela entra na conta, não se apaga, não se ignora, não se finge que não existiu. Ela passa a fazer parte da narrativa. E aí que entra o método que vem sendo construído ao longo do tempo. E como eu expliquei anteriormente, se eu não expliquei foi por conta dos vídeos que deram errado, já aconteceu uma pausa bem pior do que essa de segunda-feira, que eu tive que repor 7 dias inteiros. Nessa semana eu repus apenas a terça-feira. E que método é esse que vem sendo construído ao longo do tempo? Quando um dia precisa ser pausado, ele não desaparece, ele é deslocado. A ordem do que foi interrompido é mantida e reposicionada até alcançar o presente. Ou seja, segunda-feira não existiu no sentido de que aconteceu um problema de saúde. Não, a segunda-feira existiu e uma folha não é arrancada do calendário, simplesmente não acontece nada. Não é bem assim. A ordem do que foi interrompido, como eu disse, é mantida e reposicionada até alcançar o presente. E foi exatamente isso que aconteceu na terça-feira. O conteúdo previsto para a segunda não foi perdido. Ele foi retomado, respeitado, recolocado no fluxo. E muitas vezes, como eu expliquei em momentos anteriores, o que aconteceu foi se integrando à narrativa. Porque a agenda ela não foi quebrada, ela foi reorganizada. E isso muda completamente a relação com o tempo. Porque, no fundo, não se trata de correr atrás do que foi perdido. Se trata de continuar de onde parou. E isso exige maturidade criativa. Exige entender que consistência não é sobre nunca falhar, é sobre saber retomar. Júlio, como eu expliquei para vocês anteriormente, já tinha deixado isso muito claro com pausas maiores, mais marcantes, mais difíceis, aliás, de contornar. E justamente por isso inesquecíveis. Elas não interromperam o processo. Elas ajudaram a redefinir o processo. Cada pausa carrega um aprendizado que a pressa nunca entrega. E aqui vai a provocação. Talvez o problema nunca tenha sido a pausa.
Talvez o problema seja a expectativa de que ela não deveria existir. A agenda não é um trilho fixo, ela é um sistema vivo. E sistemas vivos respiram, ajustam, recuam, avançam. Se você trata a sua rotina como algo inflexível, qualquer imprevisto vira crise. Mas se você entende que pausas fazem parte do jogo, você ganha algo muito mais valioso do que controle. Você ganha continuidade. No fim das contas, o que mantém um projeto de pé não é a ausência de interrupções, a capacidade de seguir, mesmo depois delas. E cá estamos. Esse foi o Luneta Sonora de hoje e, como vocês sabem, toda sexta-feira tem episódio inédito, se não acontecer nenhuma pausa ao longo dessas sextas-feiras, e até agora isso nunca aconteceu até aqui. E é isso, toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida. Nos sites, no YouTube e no Spotify você vê essa versão em vídeo e nas demais plataformas, aliás, você vê a versão em áudio. Eu estou pensando em criar uma versão em TikTok. Porque você sabe, aqui tô gravando na horizontal, aliás. Porque o formato aqui é um formato para distribuição em podcast, mas ele pode ser excelente para conversas que a gente pode ter, por exemplo, numa rede social vertical como o TikTok, em que os vídeos eles têm uma duração quase que maior que o padrão que eu costumo utilizar no Luneta Sonora, que os vídeos não costumam passar muito de 10 minutos, mas se passar, pode ter parte 2 e parte 3. Mas enquanto isso, eu estou gravando de horizontal para YouTube e Spotify. Mas eu vou pensar nessa possibilidade e ver quais são as possibilidades técnicas, aliás, de produzir para essa plataforma. Mas é claro, pensando no TikTok do usuário, onde que você tem os desenhos que são postados todos os dias, assim como no YouTube. Nas redes sociais, além do próprio TikTok, @Josivandro e no X e no Tumblr, @Josivandro. E é isso. Esse foi o Luneta Sonora de hoje. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais um episódio. Até lá e não desanime.